Não sei você, mas muito bom a gente cantar sobre aquilo que nos aguarda, né? E encher o nosso coração de esperança. E enquanto esse dia não chega, será que a gente só vai ser feliz lá? Estamos numa série de mensagens mais que felizes. Desde quando nós colocamos no coração esse desejo, temos pedido ao Senhor que nos abençoe, nos traga palavras de cura, de esperança, sabendo que todos nós queremos ser felizes. Bem-aventurados, todos nós queremos ser. Todos nós temos desejo de sermos felizes. O problema é que a gente sempre quer estar certo. E quem quer ser feliz, mas está sempre certo, isso é impossível. Ninguém pode ser feliz estando sempre certo. À luz do Evangelho, conflitos só existem porque duas pessoas estão certas. Quando existe um certo e um errado, não tem conflito. Pode ter subserviência, pode ter silêncio, mas não tem conflito, porque um ganhou. A origem dos conflitos é porque duas pessoas estão certas. Por que guerra? A guerra é porque os dois países estão certos. Então a gente vai medir na força para saber quem é que ganha. Por que nossos conflitos? Nossos conflitos porque nós dois estamos certos. E aí nós não precisamos mais buscar o que as definições, ou os contornos, ou os conteúdos que nos fazem estar certos. A gente precisa buscar aonde está o certo. Porque existe o meu e o seu, e existe o certo. A gente vai ter que ir atrás do certo. E quando a gente descobre o certo, nós somos pessoas mais que felizes. Para isso, a gente precisa se reconhecer corretamente. Bem-aventurados os humildes. A gente se reconhece corretamente porque a gente identifica que em nós existe uma grande necessidade, uma grande lacuna, uma grande sede, uma grande fome. E porque a gente se reconhece corretamente, a gente sente profundamente. Bem-aventurados que choram. Porque agora a resposta emocional de uma mentalidade e de uma consciência. Agora eu sei que quando eu sou verdadeiramente necessitado, eu não tenho outra coisa a fazer que não seja chorar, porque agora os meus sentimentos estão externando aquilo que eu entendi. E hoje, bem-aventurado os mansos. Uma palavra mais direcionada às mulheres. Porque, na verdade, os homens, eles não têm muita dificuldade com esse assunto. Então, quando eu estava preparando a mensagem, só me veio as imagens de algumas irmãs aqui da igreja. Então, vai ser uma mensagem mais direcionada para algumas, né? Eu não me lembrei de nenhum homem que essa mensagem se aplicasse, falando nessa questão de ser manso. Porque os homens que eu conheço são muito passivos, muito, né? Não se irritam facilmente. E é isso que essa bem-aventurança quer dizer? Abra sua Bíblia, Mateus capítulo 5, verso 5. Bem-aventurados, mais que felizes, os que reagem serenamente. É uma tradução, mais que felizes são os mansos. Mateus capítulo 5, versículo 5. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Então, aonde está a razão do mais que feliz? Vocês serão mais que felizes por quê? Exatamente. Eu sei que é difícil, mas é porque a gente vai herdar a terra. E quem vai herdar a terra? Os mansos. Diga assim, eu. Sério? Então, é isso que a gente tem que pensar hoje. Então, por que eu vou ser mais que feliz? Porque eu vou herdar a terra. E quem vai herdar a terra? Eu, que sou manso. Certo? Então eu vou fazer essas perguntas para vocês. Por que você vai ser mais que feliz? Porque eu vou herdar a terra. E quem vai herdar a terra? Eu, que sou manso. Isso. Então isso, quem vai dizer isso são os discípulos de Jesus. Então lembre-se, as bem-aventuranças não é para a multidão. O que o Senhor tinha dito para a multidão, já disse. Perceba que no versículo 1, as bem-aventuranças é direcionada aos seus discípulos, não é multidão.
Então, quem é discípulo não tem dificuldade nenhuma de dizer isso, porque aprendeu o princípio. Então, o discípulo de Jesus, ele não tem dificuldade de se reconhecer manso. Então, esse é o desafio. Agora, multidão, público, povão, auditório, querer ser manso, aí é um problema. Porque a mansidão não é ser sereno. Mansidão não é ser meio passivo. Mansidão não é aquele que responde tudo com vamos orar. Não, isso é omisso, isso não é manso. Porque o Senhor, que é manso, ele usou chicote no templo. Lembram? A nossa referência de manso? Então, ele pegou chicote e pôs tudo na chicotada para fora do templo. Porque a casa do Senhor estava sendo um covil de salteadores, um bando de ladrões na casa do Senhor. Então, entra o dono da casa e põe todo mundo para fora no chicote. E ele continua sendo manso, porque manso não é passividade. Então, também a mansidão não é uma característica minha. A mansidão não é um atributo meu, uma característica da minha personalidade. Esta mansidão que se trata nas Escrituras não é uma característica da minha personalidade. Então, nós não nos relacionamos com pessoas mansas porque nós enxergamos na sua personalidade, no seu caráter, no seu temperamento, certa brandura. Isso não é isso que o texto está falando. Então, é muito bom ser brando, mas não é essa a questão do texto. Não são essas pessoas que herdarão a terra e o nosso objetivo é esse. Então, nós precisamos entender que as nossas reações, elas precisam ser serenas, porque quando as nossas reações elas são serenas, nós temos agora a possibilidade real de herdarmos aquilo que o Senhor tem para nós. Então, quais são os dois problemas iniciais nesse texto? Dois problemas iniciais nesse versículo. O primeiro é o que é ser manso. Então, o que é ser manso, então? Então, mansidão. O que não é uma pessoa serena. E o que é? A mansidão é um fruto do Espírito do Senhor em nós. É a característica do fruto do Espírito do Senhor em mim. E a gente vai desenrolando um pouco melhor hoje à noite essa questão da mansidão, mas eu já parto do princípio que mansidão não é uma questão temperamental, mas é uma questão espiritual. Amém? É isso aí. Então, mansidão é uma reação, principalmente como uma resposta do Senhor na minha vida. Então, como o Senhor age na minha vida, eu tenho uma reação diante de tudo aquilo que vem. Proposta, tentação, dificuldade, luta. Lucas capítulo 6 fala de casinha construída na rocha, casinha construída na areia. Lembram? A casinha construída na rocha, ela vai reagir de uma forma positiva quando vier uma enchente. Então, qual é a reação da casa? A reação da casa é manter-se firme diante de uma enchente que virá. Isso é profético, haverá uma enchente contra você. Mais cedo ou mais tarde, ou cedo e tarde, haverão enchentes sobre as nossas vidas. Qual é a reação que você terá diante da enchente? Dependendo da sua reação, você será uma casa construída na rocha ou na areia. Porque ou você cai ou você fica de pé. Então, é a reação diante daquilo que nos é ofertado. Quando Jesus ele foi tentado, as suas reações lhe garantiram vitória e ele foi servido por anjos. Então, é como eu reajo, até porque agir não é tão difícil é reagir. Então, quando nós agimos de forma correta, isso não há tanta virtude assim. Porque ninguém mexeu com a gente. Lembra da onça? Mexe, ela é uma onça. Então, isso é uma pessoa que é destemperada. Então, ela não tem a característica do Espírito em sua vida, porque a questão é como é que a gente reage, não como é que a gente age. Estou na minha aqui, não mexo com ninguém, mexer comigo, entendeu? Isso é uma característica mundana, isso não é uma característica espiritual. Porque o que ressalta a característica cristã é a minha reação, não a minha ação. Então, por isso que manso aflora e exige uma característica de Cristo em mim, porque é exatamente na hora que eu sou tensionado, que eu sou provado, a forma que eu respondo é a forma que evidenciará de Cristo em mim ou não em mim. Porque agir é tranquilo, reagir é divino. Agir pode ser legal, e a gente pode até parecer. É na hora da reação que há uma denúncia. Amém?
Estão entendendo? E agora o texto diz que a gente vai herdar a terra. Bom, a nossa herança não é no céu, não? Você cantou aqui e tal, parece que a nossa herança é no céu. Aí esse texto está dizendo que essa herança é na terra. O que será isso? É um outro problema desse texto. Então, 2 problemas aqui que eu sublinho. Primeiro, o que é ser manso? Isso que eu estou te falando. E depois, que herança é essa que me fará uma pessoa mais que feliz na terra? Eu pensava que crente não era feliz na terra. Mas não, mentira. Sabia que existem bênçãos específicas para nós, como peregrinos, para sermos mais do que felizes aqui. Então, quando nós perdemos a ideia de que nós somos felizes aqui, nós somos o quê? Mais que infelizes? Não, nós somos o grupo dos bem-aventurados, mais que felizes. Quando? Aqui, na terra, vivendo aqui. Então, o que seria herdar? O que seria uma herança aqui na terra? Primeiro, seria aquilo que não é meu. Porque a herança é aquilo que não é meu, é aquilo que me foi dado. Porque pode ser que eu não adquira. A herança é aquilo que me foi dado, alguém conquistou e passou para mim de forma legítima. Então eu não herdo nada pelos meus esforços. A herança está exatamente pelo meu não esforço. Então alguém deixou para mim, alguém me permitiu usufruir, e isso de forma legítima. Então, herdar a terra é uma conquista de Deus que Ele deixou para mim e para você, para sermos mais do que felizes aonde andarmos. Então, lembre só, quer estar numa situação difícil, é estar diante de uma pessoa que está cheia de direito. Então, uma pessoa, quando ela é cheia de direito, dependendo desta pessoa, ela te mata, porque ela está no direito dela. Aí ele não usará de misericórdia, usará de direito. Eu estando no meu direito, meu amigo, eu não quero nem saber quem é quem. Então, você, já um personagem da história, ele diz que nada mais cruel do que um ser humano no seu direito. Pense nisso. Às vezes você destruiu a sua casa porque você tinha direito. Você destruiu um relacionamento saudável porque você tinha direitos. E você não percebeu que não era a hora de exercer o seu direito, era a hora de exercer misericórdia. Aí você perdeu a bênção. Então você tinha aquela pessoa especial do seu lado, você perdeu. Por quê? Porque você exerceu o teu direito. E às vezes não é questão de exercer direito, é exercer misericórdia. Então o que é herdar a terra? Herdar a terra é tudo aquilo que o Senhor tem reservado para mim e para você, usufruirmos aqui, mas só quem vai usufruir é quem é manso. Porque quem não é manso vai colocar tudo por água abaixo. Você já perdeu bênção na sua vida por causa do teu temperamento? Se você tivesse esperado um pouquinho mais, se você tivesse ficado caladinha, só o destroço que causou na sua família, só aqueles 5 minutos que a sua boquinha começou a funcionar. Então, os seus 5 minutinhos com a sua boquinha funcionando, destruiu uma história. A tua família não é mais a mesma, as amizades romperam, ninguém confia mais em você, você pôs tudo a perder. Por quê? Porque você não foi uma pessoa mansa. Então, o que Deus tinha reservado para você, para herdar a terra, chamado teu lar, teus relacionamentos, tua família, tua história, você está colocando tudo a perder, por causa do teu ímpeto, mesmo você tendo direito. Porque o Evangelho não te traz num campo de direito, te traz num campo de poder em misericórdia. A gente vai ver lá na frente, bem-aventurados e misericordiosos. Porque Jesus, tendo todo o seu direito, ele se esvaziou de si mesmo e foi para a cruz. Amém? Estão entendendo? Então, ser cristão não é ter direito, é ser Cristo. E Cristo, ele não usou mão do seu direito, ele ministrou misericórdia. Então, você está dizendo que a gente deve ser bobo. Não sei, Cristo foi? Depende do seu conceito de Cristo. Dependendo de como você conceitua Cristo, então se conceitue. Então a gente deve ser trouxa. Bom, não sei, você considera Cristo trouxa? Porque o que nós estamos falando aqui é caráter de Jesus. Por isso que a palavra é para discípulo, não é para multidão. Não é para o mundão. O mundão não reconhece essas coisas. Quem é do mundo, quem não está com o coração alinhado no Senhor, quem não tem uma mente de Cristo, não vai entender isso aqui.
E se você não tem, está aqui hoje à noite, a minha oração é que Deus ministre a você com poder e revele sua vontade para a sua vida. Porque a direção, a única, correta e de poder é em Cristo. As outras é só morte e destruição. Então, case com alguém que é cheio de direito. Você vai viver o inferno. Então, case com alguém que usa de misericórdia. Você vai herdar a terra. Não é uma bênção? Está ficando claro? Então, o que é herdar a terra? São as bênçãos que Deus tem reservado para você usufruir aqui, mas só quem vai usufruir aqui é quem é manso. Quem é cheio de direito, não tem papa na língua. Entendeu como é que é? Diga a verdade mesmo, não estou nem aí. Então, exatamente, você vai ser um histórico e uma biografia de destruições. Porque você vai ser um rolo compressor na vida das pessoas, você vai ser implacável, cruel, com os erros dos outros, com as falhas dos outros. E você vai perder todas as bênçãos que Deus tinha para você usufruir aqui. Outra coisa, você vai morrer sozinho, no teu velório ninguém vai, entendeu? Porque estão festejando tua morte, estão fazendo festa, e não vai fazer festa no teu velório porque pega mal. Mas está todo mundo nas casas, cortando aquela picanha, tomando refrigerante porque tu morreu. Então está todo mundo festejando. Entendeu? Isso é a galera que não soube viver no Senhor, porque tu era um problema. Entendeu? Aí os que vão lá estão doidos para acabar logo, enterrar logo, para ir para o churrasco. É mais ou menos isso. Porque a gente só se relaciona com quem é manso. Então a minha amizade, se a minha amizade, sua amizade, as nossas amizades, se você entende isso como uma herança da parte do Senhor para nós, presta atenção, meu amigo, você só vai ter amigos se você for manso. Porque se você falar tudo que vem na lata, se você não guarda segredos, se você não tem papo na língua, se você destrói as pessoas, você sempre será uma pessoa solitária. Porque ninguém vai aguentar viver contigo. Então você perdeu as bênçãos que o Senhor tinha como herança para você aqui na terra. Entendeu o que é herdar a terra? Eu penso essa reflexão. Primeiro, o que é manso? É uma pessoa cheia do Espírito do Senhor, que transformou as suas reações na hora que elas são exigidas. E o que é herdar a terra? É tudo que Deus já conquistou por mim, é tudo que Deus já triunfou por mim, que Ele me deu agora para usufruir. Então, a minha casa pode ser uma herança que o Senhor reservou para mim. Porque comer aquele ovinho bem fritinho, com arrozinho feito na hora, é uma bênção. E então a gente vai orar, dar as mãos, e aquilo ali é herdar uma herança que o Senhor reservou para mim. A amizade dos meus filhos, companheirismo da minha esposa e um lar revestido pela alegria do Espírito do Senhor. Quer mais? Não, aí eu vou no meu trabalho. O que tem lá no meu trabalho? Tem muita ralação, mas eu vou para a glória do Senhor pegar o meu sustento. E lá eu vou resplandecer o seu brilho, porque lá é uma coisa que o Senhor já conquistou por mim, Ele me deu só para usufruir. Então você vai trabalhar pra caramba para ganhar R$1.000 no final do mês. Você vai fazer o quê? Então você vai pegar e vai viver com aquilo que dá. Glorificando ao nome do Senhor, porque isso foi o que Ele conquistou por você. Ou então tinha mais coisa, a questão é que você não estudou. Entendeu? Tinha mais coisa para você herdar, mas você ficou lerdando, aí não herdou. Mais ou menos isso, porque tinha bênção para você lá. Porque as bênçãos, necessariamente, elas não caem do céu. As bênçãos, elas já foram conquistadas. E como é que a gente vai reagir? Vai ser uma reação de poder. Amém, irmãos? Vamos para frente? Deu certo aqui? Voltou? Que bom. Eu faço essa paráfrase. Ser manso. Isso aqui é uma paráfrase minha, eu me atrevi a escrever nas minhas palavras. Ser manso é ser mais que feliz. Pois trata-se de um resultado do agir de Deus na minha alma, quando as minhas reações evidenciam o controle do Senhor em mim, e por consequência, me fazendo usufruir legitimamente de todas as bênçãos reservadas em Cristo. Então, essa é uma paráfrase que eu fiz para amplificar um pouco mais as verdades de Mateus 5,5. Vamos ler juntos? Ser manso é ser mais que feliz, pois trata-se de um resultado do agir de Deus na minha alma, quando as minhas reações evidenciam o controle do Senhor em mim e, por consequência, me fazendo usufruir legitimamente de todas as bênçãos reservadas em Cristo.
Muito bem. Deixa eu mostrar para vocês alguns textos do Novo Testamento que falam sobre mansidão. Carlinha vai passando para nós alguns registros de mansidão no Novo Testamento. Você não precisa abrir sua Bíblia, porque são vários. Queria só que você me acompanhasse aqui. Caso você queira este material, este PowerPoint, você pode solicitar a mim ou na secretaria que a gente encaminha para você. 2 Coríntios 10:1, atributo de Cristo. O apóstolo Paulo, quando ele vai rogar, ele roga pela mansidão e pela benignidade de Cristo. Interessante, quando Paulo ele vai rogar, ele não roga pela sua graça, não que não exista, mas quando vem na mente de Paulo, ele diz, eu estou rogando pela mansidão de Cristo. Do tanto que isso faz parte da sua personalidade. Segundo, Gálatas 5:23 é um fruto do Espírito. Se você pegar a relação do fruto do Espírito, não frutos, mas uma característica do fruto do Espírito é mansidão. Domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Você pode ser muito mais manso do que aquilo que você queria ser. Porque não há lei, não há restrições. Então você pode ser muito manso. Então não há lei. E o frutificar do Espírito em mim vai me traduzindo nessas reações. Depois, Efésios 4:2, isso é um modo digno de ser crente. O apóstolo Paulo fala, vivei de modo digno de Cristo, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor. Suportar uns aos outros em amor não é esta reação que algumas pessoas que você conhece têm. Ele diz, eu não aguento esse irmão, eu só suporto. Entendeu? Isso é a lente carnal de ler esse texto. Porque esse texto não significa isso. Esse texto significa ser suporte para quem precisa. Então você está caindo. O que é que eu vou ser para você? Suporte. Então eu vou suportar você. Então, mas quando a gente coloca as lentes do capeta, aí a gente vai ler o texto, dizendo assim, eu odeio esse irmão, não gosto, irmão, não quero nem estar perto, eu só suporto. E ainda se acha bíblico. Entendeu? E eu ainda estou sendo bíblico. Que a Bíblia fala que eu tenho que suportar. Não, filho, suportar é ser suporte. E você só vai poder ser esta bênção na vida do outro se você for manso. Porque imagine um suporte colérico. Ele vai matar a pessoa que já está caindo. Derruba no chão e pisa no pescoço. E ainda tem textos para dizer que pisou no pescoço biblicamente. Próximo, Colossenses 3:12. Isso é um revestimento que identifica alguém de Deus. Revestivos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de... Isso. Segundo, depois, 1 Timóteo 6:13, isso é um propósito de vida de um homem de Deus. Tu, porém, homem de Deus, foge destas coisas. Destas coisas o que o texto está dizendo? De querer ficar rico. Depois você vai pegar 1 Timóteo 6... Paulo está dizendo a Timóteo, fuja do desejo de ter grana, fuja do desejo de ficar rico, não configure a sua vida por dinheiro. Antes, pelo contrário, siga justiça, piedade, fé, amor, constância, mansidão. E a mulher? Mulher. 1 Pedro 3:4 está falando da mulher. Pensando que o texto é só para homem? Mulher. Então, 1 Pedro 3:4 está falando de mulheres. Mulheres... Uma exigência da mulher de Deus. Seja, porém, o homem interior, o ser humano interior, a sua natureza do coração, unido ao incorruptível trato, e um espírito manso. E o que mais? Tranquilo. Olha a risadinha da descrença. Entendeu? Um monte de irmãzinha com a mão na boca. Isso é juízo. Deus está vendo. Por quê? Porque você é discípulo. E por que você não é? Por que a gente casou com... Não, deixa. Não falei nada para os homens, né? Então não vou falar para as mulheres. Próximo texto. Alguns resistem de mansidão na Bíblia, no Novo Testamento. Os irmãos entenderem o tanto que isso é sério. Ser manso, o tanto que isso é sério. É mais do que temperamento. É mais do que uma reação normal. Isso é característica de Cristo em mim. Evidência do trabalhar do Espírito do Senhor em mim. Tiago 1:21. Qualidade de um coração. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com quê? Com mansidão, uma palavra que vos está sendo implantada, a qual é poderosa para salvar a sua alma. Por que a palavra do Senhor não tem poder no coração de muitas pessoas? Porque é terra infrutífera.
Por quê? Porque nunca se acalma. As suas reações diante da palavra do Senhor é uma reação de escoiciar. É uma reação de se opor, é uma questão de ponderar, mas nunca é uma questão de mansidão com aquilo que está sendo ouvido. Tiago 3:13, evidência de sabedoria e inteligência. Quem entre vós é sábio e inteligente? Quem se julga sábio e inteligente? Mostre em mansidão. Só mansidão, no proceder digno. Depois, 1 Pedro 3,16, resposta diante da perseguição. O apóstolo Pedro está falando de perseguição. Como é que eu respondo? Como é que eu reajo diante de uma perseguição? É isso aí. Fazendo, todavia, com mansidão. O quê? Com aqueles que estão atrapalhando sua vida. Aqueles que estão te perseguindo. Aqueles que estão puxando teu tapete. Aqueles que querem ver o teu mal. Bom, como é que eu reajo com essas pessoas? Calma. Você tem que reagir de uma forma branda. E muito temor, uma consciência boa, de modo que naquilo que falam contra vocês, fiquem envergonhados, os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Então, as pessoas que falam mal de nós, nós vamos silenciar essas pessoas com o quê? Com mansidão. Por que você está indo para a briga? Por que você tem que responder? Por que você tem que se justificar toda a vida que falam de você? Que instabilidade é essa? E os registros de mansidão no Antigo Testamento? Quem era o grande líder do Antigo Testamento? Moisés. Moisés, referência de liderança, mansidão. Era um varão muito manso. Está aqui um textinho complicado. Moisés era manso? Mas você conhecer a história do Moisés? Para começar, assassino. Matou um cara. Depois, a rocha não saía água. E o povo reclamando. Estamos com sede, estamos com sede, estamos com sede, estamos com sede, muita sede, vai matar a gente de sede. E o Moisés enchendo. E a água não saía da tal da rocha. Pega a vara, o que faz? Tome na rocha. Então, por causa disso, ele não herdou a terra. Por causa dessa atitude intempestiva, leia a história de Moisés e diz, por causa disso, você não vai herdar a terra que eu tenho reservado para você. Viu o tanto que é sério? Você deixou as suas reações tomarem de conta da sua razão. Você me perdeu de vista e ficou só com o teu achismo e com a tua justiça. Outra registro no Antigo Testamento é Jeremias. Olha o que Jeremias fala dele mesmo. Eu era como um manso cordeiro. Isso é uma referência de profeta. Quem foi um manso cordeiro no Novo Testamento? O nosso cordeiro, Cristo. Então Jeremias ele já se assemelhava com Jesus lá no seu ministério profético. Levado a um matadouro porque não sabia que tramavam projetos contra mim, dizendo, destruamos a árvore com seu fruto. E ele cortemo-lo da terra dos viventes e não haja mais memória do seu nome. Mas Jeremias, ele auto se identificava um manso cordeiro. Em terceiro, Sofonias, uma referência para uma intimidade com Deus em tempos difíceis. Quanto nós precisamos disso? Em tempos difíceis, é um critério para ter intimidade com Deus. Veja esse texto, buscai o Senhor. E o texto está falando de tempos difíceis. Buscai o Senhor, vós todos os mansos da terra, que cumpris o seu juízo, buscai a justiça, buscai a mansidão. Porventura lograreis esconder-vos do dia da ira do Senhor. Salomão, ele tem, próximo slide, Salomão, são muitos textos, então espero não estar sendo cansativo, mas herdar a terra na perspectiva de Salomão, através da mansidão, veja pelo menos só 3 versículos que eu trouxe, Provérbios 14 e 30, o ânimo sereno, mesma coisa da mansidão, é a vida do corpo. Porque muitos de nós estamos doentes? Porque as doenças ditas psicossomáticas? Porque você não está conseguindo reagir de uma forma correta diante daquilo que está diante de você. Então a sua reação está adoecendo seu corpo. E aqui Salomão, sabendo disso, o ânimo sereno é a vida do corpo. E se comparar com outras pessoas,
vai apodrecer seus ossos. Porque a inveja vai apodrecer seus ossos. E o que é inveja? Você anda se comparando com os outros, o corpo da outra, o que o outro possui, o carro que o outro dirige. Quem é mais e quem é menos do que você? Você está adoecendo nessa mentalidade do mundo, de televisões e vitrines, de que você não é o padrão correto, nem de ser humano, nem de beleza, nem de dignidade. Existe um padrão do qual você ainda não chegou lá. E as vitrines estão dizendo que você é um fracasso, porque você não pode adquirir o que está nas vitrines. E quando você vê alguém que adquiriu aquilo que você viu na vitrine, você tem inveja dela. Então você tem uma vida mediante o que os outros têm ou não têm. Então você vai ter os seus ossos apodrecendo a cada dia. Agora, se você fosse uma pessoa mansa em mim, você teria saúde, não apodrecimento. Provérbios 17, 27, quem retém as palavras possui o conhecimento. E o sereno de espírito é um homem inteligente. Sereno de espírito não é ser trouxa, é ser inteligente. Nossas casas estão ruindo por causa dos nossos temperamentos. Os nossos filhos estão se distanciando de nós por causa dos nossos temperamentos. E os temperamentos dos filhos estão fazendo com que os pais se distanciem deles. Não são pessoas inteligentes. Os casamentos em crise, porque não são pessoas inteligentes. Se fosse sereno de espírito, reteriam as palavras. O caso é que a gente está sempre certo. E quem está sempre certo não retém palavra de ninguém, nem de Deus. Amém? Ou misericórdia? É misericórdia. É misericórdia. Porque quem está sempre certo não vem aqui querendo ouvir nada de Deus. Vem aqui para querer que Deus comprove que ele está certo. E se por acaso Deus contrariar, ele sai daqui com muita raiva. Nunca mais veio nessa igreja. Porque contrariou aquilo que eu entendia que era o certo. E a tua religião? A tua religião ele vai estraçalhar e não é mais religião, só é Cristo. E é como a gente não gosta de ter a nossa religião estraçalhada e chegar a uma conclusão que nós passamos 20 anos da nossa vida enganado, a gente não reconhece. Então a gente não tem espírito sereno para reconhecer que nós fomos doutrinados erradamente por 20 anos, porque a gente não admite. Ora, quando faz esse apelo aqui, a gente não toma uma decisão por vergonha. Por que tem vergonha de tomar uma decisão? Porque o que é que os outros vão achar? Se fosse uma pessoa de espírito sereno, reteriam as palavras, e isso é conhecimento. Eclesiastes 10:4, levantando-se contra... Você que está pensando em sair do emprego, porque o seu patrão está te perseguindo, levantando-se contra ti a indignação do governador, não deixe o teu lugar, porque o ânimo sereno acalma grandes ofensores. Por isso que você não para em emprego, porque você se acha. Que ninguém pode falar nada contra você. Ninguém pode dizer que você está errado. Ninguém pode chamar você a atenção. Você se considera tão bom que você nem consegue se avaliar naquilo que você faz. E uma pessoa que não consegue se avaliar naquilo que você faz, é uma pessoa que está fazendo tudo errado. E aqui, o local onde nós estamos sendo perseguidos, irmãos, estamos falando do governador. E nessa época o governador era aquele que tem todo o poder, até para me matar. E quando tem uma pessoa me perseguindo, o que Salomão diz? Não saia do seu lugar. É para fazer o quê? É para ter uma nova postura no seu lugar. Porque você vai resplandecer o brilho do Senhor num local de perseguição. Não fugir, amaldiçoando, espraguejando e reclamando de Deus e do mundo. Mansidão faz com que você seja promovido, não demitido. Não é uma bênção? Eu acho. Então a mansidão eu herdo da terra. Porque eu herdo um emprego, eu herdo uma capacidade agora de inteligência e de conhecimento, e eu herdo saúde. O que mais eu preciso? Só porque eu decidi ser manso. Mas se por acaso você estiver aí pensando, e com profunda dor no seu coração, dizendo que isso é muito difícil para você, se por acaso você está se sentindo assim, meu Deus, isso é muito difícil para mim,
Você está com vontade de acompanhar esse garotinho, está fazendo até biquinho já? Então trago-lhe boas novas. Tem todas as possibilidades da gente ser uma pessoa mansa. E quero lhe dizer como, em poucos minutos. E espero que Deus continue ministrando no seu coração. Eu não sou uma pessoa mansa. Se você se considera uma pessoa que não é, estou tão longe disso aí, eu quero lhe dizer algumas coisas sobre como sermos. Mateus, capítulo 11, do verso 28 ao verso 30. Hoje está tão fácil para vocês, irmãos, que todos os textos estão no PowerPoint. Para que você fique bem tranquilo. Entendeu? Para que você não se apavore querendo achar o texto. Já está aqui. Mas ache na sua Bíblia, é sempre um conselho. Então, o texto conhecido. Vinde a mim, vocês que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim. Por quê? Porque eu sou a sua referência de mansidão. Porque eu sou manso. E também humilde de coração. E achareis descanso para a vossa alma. Vejam, irmãos, que promessa. Acharei descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Palavras de Jesus. Cansados e sobrecarregados, não aguenta mais. Então eu quero te falar pelo menos 3 movimentos que existem nesse texto. A realidade, ações e resultado. Então, qual é a realidade? A realidade é que a referência é Cristo. Se você perceber as ações nesse texto, quais são as 3 ações que existem nesse texto? Bom, as 3 ações são ver, aceitar e aprender. Venham a mim, viu e fui até ele. Uma decisão de aceitar o seu jugo sobre mim. Estão pegando? E aprendei de mim. Então, visão, submissão e educação. Então, como é que eu sou uma pessoa mansa para herdar todas as bênçãos que o Senhor tem preservadas para a minha vida nessa caminhada? Primeiro, você tem que ver, você tem que aceitar e você tem que se educar. É um processo. E o terceiro movimento nesse texto é o resultado. O resultado é que vocês acharão descanso para a sua alma. Pouca coisa? Eu quero me concentrar só nessas 3 ações. O que eu preciso fazer? Porque eu já sei que a referência é Cristo e eu já entendi o resultado. Me ajuda a entender melhor essa questão de ver, aceitar e ser educado. Então, nesses poucos minutos eu quero falar esses 3. Primeiro, uma visão. Irmãos, pense comigo. Essas 3 ações para sermos mansos e herdarmos a terra. Pense comigo. Você sustenta uma visão ou você é sustentado por ela? 5 segundos. Você como crente, você como cristão, um discípulo de Jesus, você sustenta uma visão ou você é sustentado pela visão? Vamos fazer um negócio rapidão aqui. Quem acha que a gente sustenta uma visão? Ó, tá vendo? Olha o pessoal levantando a mão assim. Ó. Quem acha que a gente é sustentado pela visão? Boa. Se eu tenho que sustentar uma visão, a visão é de quem? Minha. Se sou eu que tenho que sustentar uma visão, eu estou sustentando o meu conceito. Então eu não gosto muito da ideia de defesa do Evangelho. Não sei nem se eu vou ser processado, mas não gosto muito da ideia da defesa do Evangelho. Por quê? Porque o Evangelho não precisa de ninguém defendê-lo. Quem foi que disse que o Evangelho está correndo riscos? Quem está correndo risco é quem não ouve o Evangelho, não o Evangelho. Deveria ser em defesa dos que não escutam o Evangelho. Aí tudo bem, mas defesa do Evangelho? Não entendo. E qual é o risco que o Evangelho está correndo? E quem é que é digno de se levantar para defender o Evangelho? Então, eu não gosto da expressão. Eu entendo o que está querendo dizer, mas eu não gosto da expressão, porque dá a entender que o Evangelho agora está muito carente, correndo riscos, na iminência de sumir, mas levantaram 2, 3, 4 homens e uma instituição que vai defender o Evangelho agora. Não, tenha dó. Tenha dó. É o Evangelho que sustenta vocês. É o Evangelho que protege vocês. É o Evangelho que garante a vida de vocês. É o Evangelho que faz com que você esteja de pé a cada amanhecer. É o Evangelho que nos sustenta. Não sou eu que sustento o Evangelho.
Porque se eu tiver que sustentar um evangelho, eu estou sustentando uma teoria. Por que as nossas brigas, arminiano, calvinismo? Porque como isso não está claramente na Bíblia, um vai ter que sustentar uma teoria e o outro vai ter que sustentar outra teoria. E estão brigando até hoje, faz pouco tempo, eu acho, séculos e séculos. Por quê? Porque essas coisas não me sustentam, essas coisas eu tenho que sustentar. E quando eu tenho que sustentar, eu tenho que brigar por elas, confrontar por elas. O evangelho não faz isso nunca. O evangelho só precisa ser proclamado, não defendido. Proclame. Fale a verdade. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O problema não está no evangelho, o problema está nos ouvidos. Meus irmãos, o problema de visão é tão sério. João capítulo 3. A luz veio, e o julgamento vai ser esse. A luz veio, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. O problema seu e meu não é falta de luz. O problema seu e meu é amor. Porque a gente continua amando trevas. A luz veio, e a gente vai sair daqui, mais uma vez, tendo ouvido que nós precisamos amar a cruz, mas nós vamos sair daqui e vamos voltar para os nossos dias. As pessoas sairão das igrejas hoje à noite, as pessoas sairão dos seus lugares hoje à noite. Muitos não ausentes de luz, mas amantes das trevas. Então, por quê? Porque eu quero sustentar uma visão de que eu estou certo. E eu não preciso disso que você está me falando. Você vai continuar sustentando a sua teoria? Não, eu não preciso de igreja. Tá, então isso é uma coisa que você sustenta. Mas, na verdade, seria a igreja para te sustentar. Porque isso é o evangelho. Eu não preciso de ninguém. Certo, você vai ter que sustentar essa verdade. O evangelho diz que você não pode viver sem ninguém. Por isso que é comunhão. Amém? Então eu sou sustentado por uma visão. Depois que Cristo apareceu na minha vida, é Ele que me sustenta. Por que eu não entro mais em crise? Pelo que eu vi. Por que eu não entro mais em questões? Por que as questões da vida para mim estão mais resolvidas? Porque Cristo foi revelado a mim. E a revelação de Cristo em mim agora me sustenta. Eu conheci a verdade e a verdade me libertou. Então eu sou sustentado pela verdade revelada a mim. Não sou eu que sustento uma verdade. Então a minha visão é aquela que me foi revelada e é ela que me sustenta. Então a gente não precisa mais entrar em parafuso, em pânico, porque a verdade já me foi revelada. Nós lemos o último capítulo de Apocalipse 22. O que isso significa para você? Significa uma visão revelada. E essa visão revelada é o que nos sustenta. Entendeu? O João teve uma visão, escreveu o livro de Apocalipse, e é o que nos foi revelado que sustenta a nossa caminhada. Então eu não tenho que sustentar alguma coisa, eu sou sustentado pela esperança. E aí a gente cantou esse cântico, que a gente dá vontade de chorar e cantar de novo. Porque eu sei que ele virá. E em breve voltará. Então eu sou sustentado por uma verdade revelada. Nós somos mais que vencedores. Isso é uma verdade revelada. Nós podemos ser mais que felizes. Isso é uma realidade surpreendente. Porque verdades foi me revelada. Então como é que eu consigo ser manso? Contanto que você conhece de Cristo e contanto que Cristo foi revelado à sua vida. Então eu sou Cristo. O quanto eu estou conhecendo de Jesus revelado a mim, eu passo agora a ter uma visão que me sustenta. Cristo, não igreja, não religião, Cristo. Aí ele arranca de nós as nossas estruturas religiosas e eu não sou mais sustentado por uma religião, eu sou sustentado por uma pessoa. E deixa eu te contar um segredo que nós descobrimos em Isaías capítulo 46, versículo 3. Ele te sustenta desde o teu ventre materno. Repito, Isaías 46, verso 3. Há uma revelação naquele texto. Sou eu quem sustento você desde o ventre da sua mãe. Então, tudo que você passou na sua história até hoje, sempre fui eu te sustentando.
Você não desistiu há anos atrás, não foi pela tua força, foi pelo meu braço. Você só escapou ileso daquilo que você viveu, porque fui eu te sustentando com os meus braços. E deixa eu te contar outro segredo, eu vou continuar assim até você ficar velhinho, porque eu não mudo. Então você não é um acaso, você é um projeto meu. E por ser projeto meu, eu estou contigo desde o ventre materno. E eu estarei segurando a tua mão até o último fôlego de vida que você soprar. Isso é uma visão revelada. Isso nos sustenta, isso deveria nos tornar pessoas agora mansas. Porque eu sei quem cuida de mim. E nós cantamos uma canção que diz que tudo coopera. Tudo coopera para o bem daqueles que amam o Senhor. Se isso é verdade na sua vida, por que você está desesperado? Entendeu a diferença? Se você acredita que tudo coopera, por que você está entrando em crise espiritual? Porque bateram em você? Ou porque você não é a pessoa que você acha que deveria ser? A pergunta é, você está se comparando com quem? Então a nossa cura está por uma visão. Depois, a nossa cura está por uma submissão. O problema é que quando eu falo, você não toma sobre você o meu jugo. Você não se submete àquilo que eu falo. Tome sobre si, tome sobre você o meu jugo. Meu fardo e meu jugo são suaves e leves. O caso é que você se coloca sempre em jugo desigual. Por isso que o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, diz, não se coloque numa situação de jugo desigual, porque isso é exatamente abrir mão do jugo de Cristo. E o jugo desigual, na verdade, não é só as relações sentimentais com pessoas que não professam a mesma fé. Você está tendo um jugo desigual e nós podemos ter um jugo desigual com muita coisa que não está alinhada com o Senhor. Concordam? Os que concordam permaneçam como estão. Tomai, concorde. Me explica melhor o que é tomar o jugo do Senhor. Você concorda com Ele. Concorde com Deus. Você vai brigar com Deus até quando na tua vida? Se Deus está dizendo que não, concorde com Ele. Isso é o jugo. Trilhe agora em caminhos de obediência, não de informações. Você tem informação demais já. Nossa época é uma época de muito conteúdo, de muitas informações, de muitas mensagens, mas de pouquíssimas traduções em obediência. Submeta-se. E em terceiro lugar, eduque-se. Aprenda de mim. Você tem uma presunção de que já me conhece, e você nem sabe quem eu sou. Eu sou a sua pior presunção, porque você pensa que me conhece. Reagindo desse jeito, você ainda acha que me conhece. Com as suas reações no futebol, você ainda acha que me conhece. Com as suas reações no trânsito, você ainda acha que me conhece. Com as suas reações com a sua esposa, seu marido, no seu trabalho, no seu dia a dia, com seus pais, você ainda abre a boca para dizer que me conhece. Você tem que aprender de mim. Aprender de mim, que eu sou manso. Você acha mesmo que eu sou um trouxa? Você é mais esperto que eu. Então, aprender do Senhor é aquilo que nos faz nos tornar mansos. Amém, irmãos? Visão, submissão daquilo que eu vi, e eu agora uma educação daquilo que está sendo revelado. Eu quero aprender mais e mais. Aprender mais e mais. Aí entra um projeto do Senhor chamado igreja, que vai nos ensinar a sermos cada vez mais parecidos com Ele. E no processo de educação tem estágios. E o estágio é definido por Ele. Então Deus vai fazer com que você tenha um estágio do lado de uma pessoa extremamente problemática. Não é uma bênção? Aí ali vai ser o estágio. Não abra mão do estágio, não. Assim, é na prática, entendeu? Deus ensina meio na prática. E a gente quer sair, diz, volta, porque meu jugo é suave, é leve, vai por mim. Está pesado? Está, não, é porque você está tendo um conceito errado de peso. Porque pesado era o que você vivia no pecado.
cansado e sobrecarga era o que você vivia. Em mim, isso não é sobrecarga e nem peso. A não ser que você entenda que viver por mim é mais pesado do que todo o pecado que você vivenciava. Que acabava com você, destruía com a sua saúde, destruía com a sua família, destruía com toda a esperança. Mas se você entende que me servir é mais pesado do que isso, não consigo entender. Então essa é a linguagem do Evangelho. Caminhando para o encerramento. Meus irmãos, ser manso é ter uma consciência absolutamente clara de quem cuida de mim. E quando eu tenho uma consciência absolutamente clara de quem cuida de mim, depois que me é revelada essa verdade, depois que eu aceito e concordo com Ele agora, os momentos difíceis que eu passo na minha vida, patrões me perseguindo, pessoas puxando meu tapete, eu atribuo a Deus as perseguições às quais eu sofro. Então isso é fantástico, que quando alguém me persegue, eu confio em Deus. Eu vou ter que responderei, eu não serei omisso, entendeu? Eu não serei passivo, eu serei um forte controlado. O que é mansidão? É um forte sob controle. Porque um forte descontrolado é um risco. Um forte controlado é divino. Então, quando a gente não reage, não é porque a gente tem sangue de barata, é porque a gente tem sangue de Cristo. É diferente. O conceito mundano é sangue de barata. Não, o conceito bíblico é sangue de Cristo. Por isso que eu reajo de forma diferente para glorificar o seu nome. Não na minha justiça, mas nesse local de vida que eu descobri. Deus te abençoe. Que nós possamos ser essas pessoas mansas, mais que felizes, ter esse sorriso lindo dessa bonequinha, porque agora o resultado do agir de Deus na minha vida vai ser fantástico e eu herdarei uma família saudável. Eu herdarei um casamento bonito. Eu herdarei um trabalho próspero. Eu herdarei relacionamentos com conteúdos. Eu herdarei relacionamentos significativos. Eu herdarei o melhor dessa terra. De forma legítima, porque foi Deus quem conquistou por mim. Eu não vou transformar pedra em pão. Eu não vou mentir. Eu não vou fraudar nada para sair ganhando. Não. É uma herança que o Senhor já conquistou por mim. Bem-aventurados, mais que felizes são os mansos, porque eles vão herdar aquilo que eu já preparei para eles aqui na terra. Louvado seja o nome do Senhor.